Estimados ouvintes, nós vamos transmitir com muita satisfação uma entrevista que foi realizada com a médium espírita Dona Ivone do Amaral Pereira. Essa entrevista foi realizada no dia 12 de março de 1978, 6 anos antes de sua desencarnação. Já fazem 30 anos que ela desencarnou, e nós vamos disponibilizar para vocês, com uma gentileza do senhor Danilo Vilela, a entrevista que ele fez com a médium espírita, considerada, juntamente com Chico Xavier, os dois maiores médiuns do século XX. Dona Ivone tem uma literatura extraordinária disponível, não só como médium psicógrafa, mas também como uma grande conhecedora da doutrina espírita. Como é que foi essa entrevista com a Ivone? Olha, foi uma pessoa muito simples, tranquila. Nós já conhecíamos um pouco pessoalmente, porque nós somos amigos há muitos anos de uma sobrinha dela. Sobrinha casada com um amigo nosso. Havia uma ligação de amizade com parentes próximos dela, em cuja casa até ela morava. Então nós já chegamos a visitá-la antes, aí depois foi feita essa gravação. E ela pedia, aquele cuidado dela, que a gente apresentasse as perguntas antes, porque ela queria responder de forma bem doutrinária. Ela fazia uma resposta assim, refletida. A gente percebe que o senhor fez as perguntas e ela respondeu por escrito, né? Foi gravado, mas ela preparou o texto. Aliás, eu soube uma coisa curiosa, né? Me disseram que no tempo do Leon Denis, grande orador, os discursos eram escritos também. Na época parece que era considerado deselegante falar de improviso, que é habitual hoje, né? Então, era uma espécie de consideração com o público, levar um texto preparado, mostrava cuidado para as pessoas. Então, acho que o costume naquela ocasião dele era tanto que algumas palestras depois ele botou em livro, eu ouvi alguma coisa nesse sentido, viu? Qual foi a sensação do senhor que na época, ou seja, já fazem 32 anos, o senhor entrevistar... Eu considero a Dona Ivone, depois do Chico, a principal médium que nós tivemos nesse período, pelo menos nesses últimos 100 anos, não é? Perto dela, ela deixava todo mundo, a gente se sentia próximo dela. Fiquei, assim, cativo daquela simplicidade. Agora, não tinha dimensão ainda da importância da obra dela, confesso que já tinha lido livros dela, mas o tempo amplia um pouco a nossa percepção, né? Hoje a gente vê a grandeza do trabalho que ela fez. A gente nota que essa gravação ela foi feita para a Rádio Rio de Janeiro, né? A Fundação Paulo de Tarso, né? Foi o Arca na Rádio, por mais de um programa, que ele foi apresentado num programa lá da Rádio Rio de Janeiro. Para nós, como história, para os médios, porque realmente é uma verdadeira aula. A entrevista que o senhor fez com a Dona Ivone do Amaral Pereira é uma verdadeira aula sobre mediunidade, sobre comportamento, de como que os médiuns devem se comportar, a pureza doutrinária deve ser exercida na mediunidade. Isso ela era, no bom sentido, radical nisso. Ela era mediunidade totalmente, com mediunidade, como ela fazia, com estudo, dedicação, ela era um médium modelo, com certeza. Então ela não se declarava isso, mas ela se comportava assim. A mediunidade, a doutrina, essas coisas que depois todo mundo observou na obra dela, né? Muita coisa era experiências pessoais dela, né? Então, todo mundo reconhece nela um modelo, médium modelo. Realmente ela teve até uma vida muito difícil, nem todo médium tem uma vida tão marcada como ela teve. E ela foi vencendo aquilo tudo, né? Mas graças a Deus. Então, olha, tá da nossa parte, se alguém puder ouvir a voz da Dona Ivone, as ideias dela, eu acho que só vai beneficiar a pessoa, com certeza. Viu? Tá? Seu Danilo Vilela, qual foi a repercussão na época que o senhor colocou no ar da Rádio Rio de Janeiro essa entrevista com a grande médium espírita Dona Ivone do Amaral Pereira? Olha, houve assim muita
houve interesse. E algumas pessoas depois pediram a gravação, pessoas até espíritas, que até tinham até mais presença no movimento espírita, pediram cópias para ouvir, quiseram saber. E na época, inclusive, foi fita, não era cassete, né? Então, algumas pessoas pediram cópias, eram pessoas até ligadas ao trabalho espírita, que alcançavam a importância da Ivone, né? Mas então, no pessoal comum houve um interesse, mas gente que estudava a doutrina espírita pediu cópia da fita para ouvir aquilo, com mais calma, né? Isso aconteceu, né? A dona Ivone, ela morava numa casa bem simples, no subúrbio do Rio. E era a casa dessa, uma pessoa parenta dessa moça, da família dessa moça. Então não era na casa dela? Não, ela não tinha casa própria. Ela acho que nunca teve casa própria. Viu? Extremamente simples, dona Ivone, né? A vida dela foi de muita carência mesmo, pobreza. Ela, na biografia dela fala nisso. Fase que ela tinha dívidas. Ela conta uma vez, inclusive, que numa fase de dívidas, ela estava pagando aluguel, estava atrasada. Ela vivia com dificuldade. Ela, como o Chico, foram pessoas extremamente pobres. E ela não tinha, assim, salário. Na época dela não tinha nem esse benefício de prestação continuada. Hoje, a pessoa idosa, né? Ela vivia de ajuda, filho. Eu não sei, ela tinha uma aposentadoria, o Chico era aposentado, né? E os livros? Os livros, logicamente, ela doou todos para a Federação Espírita Brasileira. Só editou obras pela FEB. E agora aqueles que estavam aguardando, ficaram na dúvida, finalmente conseguiu-se lá os originais, estão saindo agora, né? São obras antigas, eu já confesso que não li, minha esposa já leu, gostou muito. Inclusive ela menciona que tem 4 livros que não foram editados ainda na época, né? Isso mesmo. E esses livros saíram agora pela Federação Espírita Brasileira. Eu acho que já saíram 3. Eu cheguei a vê-los ainda da datilografada. As pessoas tinham dúvidas se podiam publicar negócio da Dona Ivone, claro que é bom, né? Acabou prevalecendo essa ideia, viu? Muito bem, senhor Danilo Vilela, muito obrigado. Nós estamos falando com o senhor Danilo Vilela, é um senhor atuante no movimento espírita brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro. Ele edita aquele boletim, o SEI, não é, senhor Danilo? É só um dos colaboradores. Né? O senhor e o Eloy, eu adoro o Eloy. O Eloy é meu amigo. É seu irmão, não é? É meu irmão. É irmão biológico e irmão... Irmão de fé. É, irmão de fé também. Olha, muito obrigado, que Deus lhe pague por esse tempo. São 11 minutos que o senhor já desprendeu comigo aqui na radioemanuel.com.br. Sem problema aí. É uma rádio aí que a gente está preservando a memória do espiritismo. Acho isso muito útil. Principalmente tudo ligado a Chico Xavier, ao benfeitor espiritual Emmanuel. E, logicamente, quando tem um nome como Ivone, como Bittencourt Sampaio, como Allan Kardec, a gente faz um programa especial, que é o caso deste programa, dessa reprise desse arquivo de 1978, quando o senhor Danilo Vilela fez uma entrevista exclusiva com Dona Ivone do Amaral Pereira, uma das maiores médium da história humana, juntamente com Chico Xavier, não é, seu Danilo? É uma pessoa que foi uma pessoa vitoriosa, a médium modelo, com certeza. Quer dizer, qualquer obra de Ivone do Amaral Pereira, o senhor recomenda? Ah, sem dúvida. Aliás, isso é um consenso. As obras dela, isso é uma recomendação absolutamente correta. Essa entrevista, ela é realmente um manancial de conhecimento para os médiuns, para aquelas pessoas que têm mediunidade e que exerce esse mandato divino que é a mediunidade, e ela dá muita orientação. E também aquelas pessoas que têm mediunidade, mas que não segue, que não pratica, não desenvolve, não educa a mediunidade. Ouvir essa entrevista é uma oportunidade extraordinária que esses médiuns ou pretensos médiuns podem ter como norte, como seguir. Claro que a gente sabe que o livro dos médiuns de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos, ou seja, a obra de Allan Kardec, são livros de
orientação, mas ouvi a principal médium do século XX, do sexo feminino, Dona Ivone do Amaral Pereira, explicando durante 60 minutos, estou ouvindo sua própria voz numa entrevista que é um depoimento extraordinário ao senhor Danilo Vilela, ela dando a orientação segura para os médiuns, não só para aqueles que já trabalham nas casas espíritas, como também aqueles que têm mediunidade, mas que não educa sua mediunidade, mas que precisa trabalhar. Como se dedicar, como cuidar da mediunidade. É uma entrevista extraordinária que nós estamos disponibilizando e você poderá ouvir no carro, no telefone celular, no computador, enfim. Se delicie com esse conhecimento da Dona Ivone do Amaral Pereira. Todos os seus livros estão disponíveis pela Federação Espírita Brasileira. Ela era protegida pelo Dr. Bezerra de Menezes, e o Dr. Bezerra de Menezes a orientou a dar toda a sua obra mediúnica e não mediúnica para a Federação Espírita Brasileira, que recentemente lançou 3 livros inéditos desta grandiosa médium espírita, Ivone do Amaral Pereira, que neste 2014 está completando 30 anos de sua desencarnação. Realizada no dia 12 de março de 1978, no lar do casal Mauro e Elizabeth Operti, com a nossa irmã Dona Ivone A. Pereira. Dona Ivone, a senhora está completando, neste mês de março, 52 anos ininterruptos de trabalho na mediunidade. Antes de começarmos a fazer algumas perguntas à nossa irmã Dona Ivone, nós vamos oferecer-lhe o microfone para ela poder dirigir algumas palavras aos prezados irmãos ouvintes. O microfone é seu, Dona Ivone. Prezados irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, muito boa noite. Com os melhores votos ao alto pela vossa paz e a prosperidade do vosso lar. E aos prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, o meu abraço respeitoso e muito fraterno e os agradecimentos pela honra que me dão de ocupar este microfone, embora não me sinta muito credenciada para tão espinhoso labor. Mas nós não concordamos bem com o final aí, mas... Nós preparamos algumas perguntas acerca do seu trabalho, desses anos de esforço na mediunidade, e acreditamos que a senhora tenha algo de útil a nos oferecer em termos de experiência, de vivência na mediunidade. Inicialmente, nós gostaríamos de saber quando se manifestaram em sua vida os primeiros sinais da mediunidade. Em várias ocasiões, inclusive através de alguns livros já publicados, eu tenho dito que em mim os sinais da mediunidade se manifestaram na infância. Nunca desenvolvi propriamente a mediunidade. Aos 5 anos de idade eu via e falava com os espíritos. E com a idade deu-se comigo o fenômeno de catalepsia, explicado em meu livro Recordações da Mediunidade, quando fiquei, por assim dizer, morta durante 5 horas e corri o risco de ser enterrada viva. Esse fenômeno de catalepsia ou exteriorização da personalidade acontece comigo até hoje. E é assim, dessa forma, que eu convivo muito com os espíritos e conseguia apreender alguma coisa do que se passa no além-túmulo. Nós vamos então à segunda pergunta de hoje. Notamos que alguns médiuns, ao sentirem a influenciação dos espíritos sofredores que vão ser atendidos através deles, parecem perder o controle sobre suas faculdades mediúnicas. Se a direção dos trabalhos lhes solicita pequena espera, enquanto se concluem outros atendimentos, eles não conseguem controlar os gestos ou resmungos do companheiro a ser socorrido. Em outras ocasiões, a incorporação é desencadeada sem qualquer advertência à direção dos trabalhos.
isto seria natural, inevitável, ou haveria alguma possibilidade de que tais companheiros modificassem suas condições de trabalho? Bem, o médium é o dono do seu corpo e, se quiser, poderá controlar-se, esperar a sua vez de dar a comunicação que lhe cabe, a fim de não tumultuar o trabalho. Isso só se passa, perdoe-me dizer, com os médiuns indisciplinados ou muito nervosos, incapazes de se conterem. É falta de instrução doutrinária, de preparo para o mandato que vai desempenhar, de prece, etc. E também de um acurado estudo sobre o Novo Testamento, pois aí também existem instruções preciosas para a boa feitura das comunicações dos espíritos. Durante a incorporação de espíritos sofredores, alguns médiuns chegam a gritar, esmurrar a mesa e às vezes quase se machucam. Concebe-se que um espírito em sofrimento, muitas vezes mergulhado no desespero ou na revolta, venha envolvido em vibrações desagradáveis. Mas seria necessária ou oportuna a exteriorização completa pelo médium dessas características infelizes? Na sua pergunta, há com efeito exageros que o médium poderia evitar com algum esforço e atenção às instruções do livro dos médiuns. A grande maioria dos médiuns, não sendo inconsciente, pode, portanto, evitar tais escândalos, embora seja razoável que alguma agitação do espírito comunicante inevitavelmente seja traduzida. O único tipo de médium que é admissível se comporte assim, mal educadamente, é o sonambúlico, o único que é inconsciente e o único que se pode denominar de incorporação. Os demais, sendo médios falantes, o que são a maioria, de intuição ou de sugestão, e, portanto, conscientes ou semiconscientes, podem perfeitamente corrigir esses exageros. Não obstante, o grau de sensibilidade do médium ou o excesso de fluido nervoso que possua podem contribuir para essa agitação durante um transe, e vemos isso até na aplicação de passes e na impetuosidade com que alguns praticam a psicografia. Mas tudo isso é corrigível, conforme nos adverte o livro dos médicos. E o médium sonambúlico, se não se pode dominar porque realmente o seu espírito não está presente, é, porém, frequentemente controlado pelos guias que o assistem e que assistam às reuniões. Devemos ainda compreender que os médiuns denominados positivos, também muito raros, recebem todas as impressões e choques vibratórios de um suicida, por exemplo. Nesse caso, dificilmente o médium poderá tornar-se impassível na cadeira, conforme muitos diretores de sessões desejariam. Um suicida por trem de ferro, um afogado, um enforcado, um despenhado de alturas, um queimado, etc., se comunicam no médium enlouquecidos. E se o médium é desses que Kardec denomina positivos, isto é, como que especialistas nesses casos, sente tudo e não pode deixar de transmitir o que sente. E necessariamente assim é porque podemos compreender os vários estados espirituais existentes no além. É isso a que chamamos manifestação, e que nos instrui sobre os variados casos que observamos. Se o médium nada disso transmitisse, não saberíamos o efeito de um suicídio no espírito de um suicida. O médium sente até dores, se é um verdadeiro médium. Sente o ódio que o comunicante porventura sinta. Sente tudo quanto possa impressionar o dito comunicante, e é impossível que, assim sendo, permaneça impassível na cadeira. Mas tudo isso depende também da especialidade do médium para certas comunicações e do grau da sua sensibilidade. Não há, portanto, regra geral nessa particularidade da mediunidade. Os exageros, porém, a ponto de quebrar mesas e cadeiras, insultar o presidente, como muitas vezes tenho visto, etc., podem ser corrigidos. Obsessores violentos podem fazer isso, se se tratar de médiuns sonambúlicos, únicos verdadeiramente inconscientes, repetindo.
mas frequentemente os próprios guias espirituais os contêm. Nas epístolas de Paulo de Tarso, ou de Pedro, não me recordo bem agora, existe uma instrução que diz: quando um profeta levanta-se para falar, os demais devem esperar a sua vez. E profeta aqui sabemos que é o nome dado aos médiuns naquele tempo. Há espíritos com efeito mal educados, impacientes por se comunicarem, e isso incomoda muitíssimo o médium. Mas este deve procurar contê-los para não alterar a boa disciplina dos trabalhos, mesmo porque os guias ali estão para tudo auxiliar e prever, a não ser que a reunião deste ser protegida pelas forças benéficas do alto, o que não é admissível supor. Esse incômodo que o médium pode sentir em tais ocasiões é um dos menores sacrifícios a que ele é chamado a suportar pela sua mediunidade. E se ele não quiser ou não puder suportar tão insignificante alteração, como dará bom testemunho das coisas mais graves que dizem respeito à mediunidade? Muito clara a sua resposta, Dona Ivone. E vamos então à terceira pergunta. Nós localizamos o médium nas perguntas anteriores, médium da incorporação. Agora, as perguntas dizem respeito aos companheiros que atuam no esclarecimento, que fazem o diálogo com o espírito necessitado. Nós sabemos que nas reuniões de desobsessão, enquanto alguns médiuns trabalham na incorporação dos espíritos sofredores, há companheiros que atuam no esclarecimento, que estabelecem o diálogo com o desencarnado em sofrimento, visando aliviá-lo e esclarecê-lo. Que cuidados deveria tomar o colaborador designado para essa tarefa de esclarecimento? O primeiro cuidado a tomar deve ser consigo mesmo, isto é, possuir a capacidade doutrinária e as qualidades morais necessárias a fim de bem conduzir a sessão e fazer-se respeitar pelos obsessores ou qualquer outro espírito necessitado de instrução e bons exemplos. Estas sessões são muito importantes e graves, e é necessário que o seu condutor terreno se premuna de muito valor moral, muita paciência e amor para os entendimentos com as entidades comunicantes e ainda para com as entidades que assistem os trabalhos sem se comunicarem pelos médicos. Jamais exaltar-se, falar como falaria um homem educado e generoso a outro homem necessitado. Permanecer atento às instruções que lhe chegarão dos assistentes espirituais. Um dos mais necessários cuidados dos ditos doutrinadores é a prece diária pelos obsessores e demais sofredores e os pedidos para si próprio tornar-se bom instrumento para esse sagrado ministério, o qual é dos mais importantes na prática espírita e de muita responsabilidade diante do mundo espiritual. A prece é uma defesa, é um auxílio poderoso ao obsessor e o desarma, porque o beneficia e até comove. Mas há de ser constante e não apenas na hora da sessão. Não devo falar aqui de mim mesmo, mas oro pelos obsessores desde a minha infância. Amo-os muito e me compadeço deles, pois são grandes sofredores. Nunca me fizeram mal e sempre tive certa ascendência sobre eles, visto que os trato como a irmãos queridos e não como criminosos. Enfim, é preciso que o maior cuidado do doutrinador seja o de habilitar-se o melhor possível para tão importante desempenho. E a doutrina nos ajuda a isso, mesmo compreender e praticar. Às vezes, há necessidade de certa energia, mas aquela energia com que Jesus e os apóstolos costumavam exercer. Esse trabalho é o trabalho do amor e da fé, e se tivermos fé e amor no coração, poderemos doutrinar até obsessores a sós conosco mesmos, com nossos guias espirituais e com Jesus, através do Evangelho e da prece. Vamos agora à nossa quarta pergunta, prosseguindo ainda quanto a esse aspecto do esclarecimento às entidades necessitadas. Então, Dona Ivone, ainda quanto a esse aspecto de esclarecimento aos sofredores desencarnados, quando percebemos que o espírito que se apresenta através do médium não tem consciência de seu estado, isto é,
ainda não sabe que deixou a vida material, o seu corpo físico, qual a melhor linha de ação? Vamos então apresentar 3 linhas de ação para que a senhora as comente ou diga qual seria a melhor. A. Não dizer-lhe que morreu, mas apenas procurar aliviá-lo, levantar o seu ânimo, preparando-o para que os mentores espirituais deem a notícia. B. Dizer-lhe claramente que já não tem mais corpo físico e precisa, em consequência, adaptar-se à nova situação. E, finalmente, C. Terceira linha de ação. Não adotar uma forma de ação sistemática, agindo, em cada caso, conforme a intuição que receba no momento. Olha, meu irmão Danilo, parece que este trabalho modificou-se muito ultimamente, depois que me retirei das atividades em centros espíritas. No meu tempo, quando trabalhava nesse setor, e trabalhei durante muitos anos, a primeira coisa que se fazia num caso desse era a prece fervorosa para que o espírito guia do comunicante se aproximasse a fim de auxiliar no esclarecimento. O doutrinador conversava pacientemente com ele, isto é, o espírito que se comunicava. Pedia-lhe que examinasse o corpo pelo qual falava, a fim de bem compreender que não era o seu. Se não desse resultado várias tentativas de que se lançava a mão, apelava-se para os guias, a fim de que o quadro da sua desencarnação lhe fosse apresentado e o comunicante então inteirava-se da verdade. Isso, às vezes, acarreta um choque, uma surpresa forte, mas necessária e benéfica. É um método usado em além-túmulo, e nunca presenciei crises mais graves, distúrbios impressionantes nessas ocasiões, como ouço dizer que atualmente acontece. Alguns espíritos até sentem alívio, gostam mesmo de saber que já não são homens e, portanto, não mais precisarão sofrer o que vinham sofrendo. Muitas cenas dessas tenho presenciado também no além-túmulo durante os desdobramentos, e são sempre benéficas, mas também há outras mais fortes, dependendo do caráter ou das condições dos espíritos que as viram. Às vezes, o espírito desmaia de emoção, porque espíritos também desmaiam. Durante as sessões, tais fatos também se podem passar e tenho assistido muitos, mas sempre com bons resultados. Assisti em espírito uma cena dessas com o espírito de uma sobrinha minha que morreu subitamente vitimada por uma injeção mal adequada. Quando ela viu, e eu também vi em retrospecto, a cena do próprio caixão mortuário descendo ao túmulo, foi acometida de uma crise forte. Mas espíritos guias a assistiam, e logo o Dr. Bezerra de Menezes apresentou-se, enlaçou-a pelos ombros e ela desmaiou nos braços ou no ombro dele, e se afastaram. Hoje em dia, porém, dizem que não aplicam mais esse sistema de esclarecimento em nossas sessões práticas, o que me admira muito, pois sempre conheci tal trabalho e sempre muito benéfico e normal. Não sei, portanto, como responder a essa pergunta atualmente, pois vejo que tudo mudou no modo de se fazer sessões espíritas. Dizem que há crises muito grandes quando tal fenômeno ocorre agora. Mas isso só se dá atualmente. Presumo que o fato decorre mais das impressões do próprio médium do que de outra coisa. Modernismo, afinal de contas, como está havendo tantos, pois no outro tempo o efeito do fato passava-se normalmente e nada mal acontecia. A linha de ação que mais pratiquei e outros praticavam também era a que acabo de descrever. São fenômenos estes belos e comoventes que não poderíamos deixar desaparecer, os quais requerem firmeza de ação e fé, trabalho de verdadeira caridade, muito edificante. E repito, nunca assisti nada desagradável nesse sentido. Agora, na linha A, se não dissermos ao comunicante que ele morreu e deixarmos o trabalho para os guias, que vale então a vinda deles às sessões? Não são esses trabalhos que nos instruem sobre a convivência com espíritos? E se isso dava certo
há alguns anos passados, por que não dá hoje em dia? A linha B, ou o detalhe B, está respondido na exposição acima. C. Fórmula sistemática não creio que possa haver. Cada caso é diferente. Não existem dois perfeitamente idênticos. Será necessário, então, conhecimentos gerais sobre o assunto, de parte do doutrinador, e ficar atento às intuições que virão do alto. O trabalho é grave, sério, mesmo divino. É a nossa aprendizagem para as tarefas que havemos de realizar no mundo espiritual quando para lá formos. E isso não podemos jamais esquecer. Muito interessante a sua abordagem do problema, Dona Ivone. E parece-nos que essa maneira de conduzir essa questão ainda é adotada em muitos locais. Nós também... essa isso me satisfaz muito, porque é um trabalho belíssimo que eu pratiquei muito. Todos praticavam há uns 20 anos passados, mas agora eu ouço dizer, eu mesmo tinha umas sessões aqui no médium, que uma vez eu fiz isso. O espírito viu o corpo inteiro, viu o corpo. E a médium desmaiou, saiu, teve um ataque, não sei o quê, que foi o espírito. Mas acredito que fosse mais o médium. Era uma senhora, uma moça. Acredito mais, por se dava certo, né? Há uns 20 anos passados, por que não daria hoje? Isso se faz ainda assim e com resultados normais. Eu fico muito satisfeita. Eu fico muito satisfeita porque eu estou um pouco afastada desse trabalho, já estou aposentada desse trabalho. Nós vamos seguir então com mais uma pergunta aqui. Nós, agora mudando um pouco de assunto, nós comentamos em reuniões anteriores a necessidade de estudo por parte do médium e os inconvenientes e mesmo perigos a que se expunha o médium que não estudava, que não conhecia a doutrina. A senhora poderia ilustrar essas afirmativas com alguns exemplos, alguns casos que tenha observado? Bem, o estudo não só para os médios, como para qualquer outro adepto do espiritismo, é indispensável por inúmeras razões, como indispensável é o estudo da medicina ou da engenharia, etc., para que se possa ser médico ou engenheiro. O médico que não estuda, que não conhece a doutrina, pode se expor a diversos inconvenientes e mesmo perigos, além de prejudicar a própria doutrina. Conheço médiuns, até mesmo em minha família, que, pela teimosia em não se habilitar para a prática da doutrina, acabaram obsidiados, visto que não possuíam base para verificar o embuste dos conselhos que lhe davam e das ordenações que recebiam para esta ou aquela prática. Numerosos médios por aí tudo, neste nosso Brasil, são semi-obsidiados até pela autossugestão. Tornam-se mesmo ridículos com as afirmações que fazem sobre o que recebem, por ignorarem as sutilezas da doutrina e até mesmo as leis que presidem certos fatos capitais da vida em além-túmulo e até da terrena. Apresentam ensinamentos apócrifos, como obtidos do alto, muito graves, os quais não vale a pena citar aqui. Eu me sinto autorizada a dizer isso porque me correspondo com grande variedade de médios de todo o Brasil. A doutrina que pregam, quer mediunizados ou não, é uma doutrina apócrifa, com erros dos mais elementares pontos da mesma. E isso é responsabilidade para eles próprios, pois que se tornam instrumentos suspeitos e pouco procurados pelos bons espíritos, tornando-se antes presas de mistificações e prejuízos para o bom andamento da própria causa espírita. Contudo, há exemplos de médios incultos que têm obtido frutos excelentes com a própria faculdade mediúnica, mas esse tempo já vai longe, era de início, quando a doutrina não contava ainda com os livros instrutivos que hoje possuímos. Os espíritos guias têm aconselhado até a leitura ou o estudo de obras históricas, principalmente sobre o cristianismo, pois os médios em geral e em particular, os dos setores de psicografia e oratória, precisam fornecer o cabedal intelectual necessário aos espíritos a fim de que a sua produção mediúnica não sofra deficiências. Os médios ditos conselheiros, por exemplo, cuja exposição vemos no livro dos médios, estão desaparecendo. Por quê?
porque não possuem conhecimentos doutrinários suficientes aos espíritos comunicantes elevados para bem aconselharem os necessitados de socorro da palavra do alto. O estudo doutrinário, portanto, é indispensável a qualquer médium que preze a sua faculdade, e aquele que não procura aprender assume grande responsabilidade perante o alto. É ele supor que bastarão a mediunidade e a fé e a existência dos guias para suprirem as deficiências do médium. O Espiritismo é uma ciência transcendente, uma filosofia celeste, a religião da moral e do amor que nos encaminha a Deus. E não é concebível que qualquer de nós deixemos de conhecê-la o melhor possível. Prosseguindo, Dona Ivone, o livro dos médiuns nos fala na perda e interrupção da mediunidade e apresenta algumas causas para esses fatos. A interrupção da mediunidade, ficamos sabendo, nem sempre seria devida a uma causa má, a uma falha do médium. Ela poderia também decorrer de uma decisão de seus orientadores, com o objetivo, por exemplo, de preservar-lhe as forças, a saúde. A senhora poderia contar-nos alguns casos de interrupção da mediunidade e focalizar as suas causas, se possível? De princípio, é preciso não esquecer que a mediunidade é oscilante. Um médium que hoje trabalhe bem, amanhã poderá apresentar deficiências. E, ao que parece, isso é normal, dependendo de circunstâncias a serem analisadas. Sendo o seu veículo inteiramente físico, isto é, o veículo da mediunidade, necessariamente concebe-se que, a fim de exercê-lo, o médium necessite de boa saúde física e também de um bom estado moral e psíquico. A sua interrupção dá-se comumente pelo esgotamento ou deficiência das forças vitais, de quaisquer outras circunstâncias que nem sempre sabemos, pois devemos lembrar que a mediunidade é ainda pouco conhecida por nós. Às vezes, ela retorna após certo período de ausência, ou então não volta mais. Muitas vezes, com efeito, os mentores espirituais a interrompem propositadamente, e isso decorre certamente de deficiências orgânicas ou mentais que poderiam prejudicar o médium. De outras vezes, um médium inicia um trabalho e subitamente para com ele, e para sempre, como conheço alguns, e não chega a terminar o que começou. Isso se dá quase sempre com alguns psicólogos. Ora, não se tratava então de mediunidade, e sim de simples animismo, o trabalho da subconsciência. Porque o trabalho da subconsciência acontece muito isso. A pessoa começa a trabalhar, de repente para, não pode, não vai mais. Então pensa que a mediunidade que foi retida, que foi retirada, quando não é. É um fato normal que acontece com o animismo. E este fato aqui, que às vezes a pessoa não pode nem ao menos desenvolver mediunidade, porque desenvolvendo pode sofrer muito. Deus foi um irmão meu que chegou e ficou desjudiado. O espírito de Emmanuel e o Dr. Bezerra de Menezes avisaram a ele que não procurasse desenvolver a mediunidade, porque o cérebro dele não aguentava. O cérebro é um dos veículos da mediunidade. Ele teimou e foi desenvolver sozinho. O resultado foi uma obsessão. Melhorou mais tarde. Ele não aguentava, o sistema nervoso dele não aguentava uma mediunidade, que é preciso então saúde física, era o que ele não tinha. De forma que o mau estado da circulação arterial, por exemplo, fraqueza nervosa, alterações do coração, etc., são alguns dos fatores que também levam os guias espirituais a conterem a expansão dos seus médios, assim como aqueles muito sujeitos ao animismo, à histeria e à fraqueza mental ou impressionabilidade. O médium impressionável é médium defeituoso, suspeito, pois a mediunidade requer caráter forte, energia nervosa e decisão e força de vontade. Isso também eu observei na minha família, uma tia minha que via 1000 coisas, tida como médium vidente, mas ela não via coisa nenhuma, ela era histérica, ela criava, como há muitos por aí, muitos não, criava e dizia que via. Estou em tratamento agora com uma moça nessas condições, aqui com o diretor aqui dos trabalhos da União Espírita Suburbana.
Essa moça pensa que vê obsessores, pensa que vê isso, vê mil coisas. No entanto, ela não vê coisa nenhuma. Ela tem histeria, e a histeria é uma doença mental que cria coisa que a pessoa que vê. Muitos médios são assim, né? Pode ser também até idiografia do próprio médico. Então, quando perde isso, quando isso pensa que a mediunidade, a evidência foi retirada, mas ali não havia mediunidade. São sutilezas da doutrina que nós precisamos prestar muita atenção e estudar com afinco para podermos compreender. Mas, prosseguindo na nossa resposta, nós vamos ver que só um cérebro forte, portanto, é bastante apto a exercer a boa mediunidade. Quanto aos casos de punição, creio sejam mais raros, pois tal acontece se o médium abusou das suas faculdades para desvios lamentáveis. Muitos médiuns, aliás, trabalham, mas a sua faculdade, desde muito, não mais produz senão a sugestão ou o próprio animismo, o que passa despercebido quase sempre. A não ser como um médium que eu conheci em Pedro Leopoldo, que trabalhou muito com o Chico Xavier, irmão do presidente do grupo Meilei, que aos 36 anos perdeu a mediunidade por completo. Mas não foi por coisa nenhuma que ele tivesse feito contra a doutrina ou contra si próprio. Foi devido à pressão alta que ele tinha. Não pôde mais trabalhar. E era um excelente médium, dos melhores que eu conheci. Então tem muitos fatores que podem acontecer. Isso não é só por punição. Punição até, posso dizer que eu não conheço nenhum. A idade mais ou menos avançada é também motivo para o declínio da expansão mediúnica, pois aí vemos o fluido vital já enfraquecido, o sistema nervoso bastante decadente e as glândulas cerebrais cansadas. E sabemos que todos três são veículos da mediunidade. É muito interessante o comentário, dona Ivone. E nós, então, podemos concluir essa mesma ordem de ideias, indagando a senhora quanto à perda da mediunidade. Se a senhora poderia falar-nos alguma coisa sobre perda de mediunidade. A perda total da mediunidade, sem esses motivos, deve ser porque os espíritos não querem mais se complicar por aquele médium, por esta ou aquela razão. Ainda estamos longe de compreender plenamente esse importante fenômeno que é a mediunidade. A faculdade, aliás, é um patrimônio do espírito e não se acaba, portanto, mas pode ser suspensa ou interrompida para sempre no plano físico e aproveitada no plano espiritual, pois somos médiuns também quando dormimos ou quando desencarnados. Se um médium não procedeu indevidamente com ela, a causa da sua interrupção deve ser, portanto, não uma punição, mas por motivos orgânicos ou psíquicos que nos cumpre averiguar, se é que poderemos fazer isso por enquanto. Acredito, portanto, tratar-se de um fato natural que não nos deve impressionar. Não é somente com a mediunidade que se serve a Deus e ao próximo. A nossa própria inteligência, a nossa cultura, a nossa boa vontade, o nosso coração e o nosso amor também muito podem servir a Deus e ao próximo. Às vezes pode também uma mediunidade ser retirada, ou o médium perder a sua faculdade, por uma provação. Talvez em vidas passadas ele não tivesse usado bem a mediunidade. É tudo isso que nós temos observado e devemos continuar observando, para aprendermos alguma coisinha mais. Nós agradecemos muito a nossa irmã Dona Ivone essas considerações, fruto da sua experiência já longa no campo da mediunidade. E, naturalmente, esperamos contar com essa boa vontade dela em outras ocasiões para auxílio a todos nós. E outras vezes voltaremos a fazer perguntas à senhora, Dona Ivone. É com muito prazer, se eu souber responder o que vocês perguntarem. Eu que tenho que agradecer a Deus e a vocês essas horas de trabalho que me são confiadas, porque a mais beneficiada de tudo isso sou eu mesma, ou os médicos que trabalham. Quando a senhora começou a trabalhar regularmente na mediunidade, com responsabilidade num centro espírita? Assumi a responsabilidade de médium trabalhando regularmente em um centro espírita em março de 1926, há 52 anos, portanto. Trabalhava então como médium receitista, passista e de incorporação, sendo responsável por um trabalho de curas, inclusive de desobsessão.
Nós já ouvimos, Dona Ivone, pessoas afirmarem que não desejam ser médiums porque, no dizer delas, os médiums sofrem tanto, elas acham que a mediunidade acarreta sofrimentos. No que diz respeito às suas provações, às suas dificuldades, a mediunidade terá atuado como fator agravante? Não, absolutamente. A mediunidade não faz... Isto é, há uma mediunidade que para desenvolver faz sofrer mais. É o que chamamos a mediunidade com lágrimas. A minha não foi com lágrimas. Absolutamente a minha mediunidade não me fez sofrer. Ao contrário, ela protegeu-me contra os dissabores que sofri e me proporcionou os únicos dias felizes que desfrutei neste mundo. Amei e respeitei sempre a minha mediunidade, cultivei-a com dedicação e obtive a assistência constante dos bons espíritos para qualquer trabalho que empreendesse, obedecendo fielmente às ordenações deles e dos ensinamentos da doutrina. As grandes provações por que passei neste mundo foram consequências dos erros cometidos em vidas passadas, provações que, no entanto, foram consoladas pelos bons espíritos justamente através da mediunidade. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta, então. É grande o número de pessoas que, dotadas de possibilidades mediúnicas, se iniciam nas tarefas de intercâmbio com o mundo espiritual. No entanto, algumas, logo de início, se revelam inconstantes. Outras deixam a tarefa passados poucos anos e somente umas poucas perseveram fiéis ao mandato mediúnico. A que poderíamos atribuir isso? Afinal, o médium toca, por assim dizer, as realidades espirituais. O contato direto com o plano espiritual não deveria fortalecer a fé, a noção de responsabilidade do médium? Por que tantos abandonam a tarefa assim? Mas, meu irmão, poderemos realmente acreditar que tais pessoas tocaram com efeito a espiritualidade ou apenas o invisível? Pois há muita diferença entre esses dois estados. De outro modo, essas pessoas não estavam amadurecidas para o mandato mediúnico, que é efetivamente difícil, requerendo uma sensatez e um desprendimento quase sobre-humanos, a fim de dar frutos apreciáveis. Vemos na parábola do semeador a explicação do fato. Nelas, a mediunidade agiu apenas como um dom natural que é a revelia de qualquer ideal superior, se é que agiu, pois há muitos médiuns que são apenas veículos das próprias sugestões e do animismo. É possível também que essas pessoas, não levando muito a sério a sua responsabilidade de médium, atraísse para si influências nocivas que as afastaram do cumprimento do dever. Em existências posteriores, estarão mais amadurecidas para o importante mandato. Nós temos a eternidade diante de nós para progredir. Muito bem. Agora, passando a um outro aspecto do seu trabalho, nós sabemos, Dona Ivone, que as suas faculdades mediúnicas são bastante diversificadas. A senhora é médium vidente, audiente, de desdobramento, possui a psicofonia, mas, detendo-nos na psicografia, quantos livros recebidos por seu intermédio acham-se já publicados? Sim, eu possuo essas faculdades, ou por outra. Algumas delas possuía, porque atualmente algumas já não possuo, já declinaram. Com o tempo, com a idade, com o cansaço, elas declinaram. E todas me serviram muito no decorrer desses 52 anos de atividades doutrinárias. Mas as mais positivas sempre foram a psicografia, a psicofonia e o desdobramento ou exteriorização da personalidade, para usarmos o termo clássico. Com a psicografia recebi 20 livros,
mas publicados tenho apenas 12 até agora. Os demais tento rever a fim de ver se ainda poderei aproveitá-los. Com a mesma faculdade, trabalho até hoje em receituário, orientações, conselhos, etc. A faculdade de incorporação, no entanto, há vários anos que desapareceu. As demais permanecem inalteráveis, sendo que a vidência, por exemplo, eu apenas vejo a hora que estou trabalhando. Ainda assim, a todo momento, toda hora, como alguns médios veem, eu absolutamente não vejo agora e nunca vi. Mas durante o trabalho eu vejo. E quanto a esses seus livros publicados, todos eles foram publicados pela FEB, a nossa Federação Espírita Brasileira? Sim, todos eles foram publicados e editados pela Federação Espírita Brasileira. E conforme a senhora nos falou, a senhora possui então outras obras aguardando publicação, não é? É, aguardando publicação, mas ainda depende de uma revisão que eu fizer com os espíritos guias, os autores espirituais dos livros. Acontece que atualmente não estou bem de saúde e não sei se poderei fazer esse trabalho, que é um trabalho muito grave. O trabalho de revisão de uma obra com um médium é mais grave do que o mesmo momento da recepção do livro. Se eu conseguir fazer isso, é possível que eles saiam publicados. Então a senhora não se acha preparando algum novo livro, apenas em trabalho de revisão de obras já recebidas, é isso? Justamente. Minha tarefa mediúnica, literária para livros, está encerrada, por ordem dos guias espirituais. Era só isso mesmo que eu deveria fazer. Mas exerço a psicografia em outros setores, inclusive escrevendo artigos espíritas ou evangélicos, em particular para Reformador, usando um pseudônimo. Dona Ivone, a senhora trata com a mediunidade desde menina e trabalha regularmente como médium há 52 anos. Que palavras a senhora gostaria de dizer a um companheiro que se candidata atualmente ao trabalho mediúnico? Eu diria que amasse a sua faculdade com respeito e dedicação, que a empregasse em fins sérios, evitando exigir dela o que ela não lhe pode dar, porque a mediunidade não nos pode dar tudo aquilo que nós desejamos e que queremos. Exemplo, a literatura mediúnica é uma especialidade que nem todos os psicógrafos possuem. Não existindo essa especialidade, é inútil insistir, assim como versejar, fazer versos. Ver o Livro dos Médiuns, capítulo 16, parágrafo 193. Que procure conhecer a mediunidade o mais possível, através das obras clássicas e da observação, assim como conhecer a própria doutrina. Que empregue em fins caritativos ou humanitários, que essa é a sua finalidade.